Olá, está começando mais um Pod Gui. Seja bem-vindo com Guia Zambuja que vos fala. E hoje, mais uma vez, estamos aqui, gente, para trazer os assuntos importantes para Goiânia, para que a gente possa começar a debater a nossa cidade, o futuro que se aproxima nas eleições de 2024, para que a gente possa escolher bem todas as pessoas que vão representar cada um dos cidadãos de Goiânia, para a gente poder transformar a nossa cidade de novo numa Goiânia viva, numa Goiânia limpa, numa cidade que a gente tenha o prazer que sempre tivemos de morar. E hoje eu estou com muita alegria aqui com meu companheiro do PT, Fabrício Rosa. Ele é policial rodoviário federal, já foi candidato a vereador, a senador, quando teve mais de 50 mil votos. Foi candidato a deputado estadual nas últimas eleições, com mais de 20 mil votos. É o nosso primeiro suplente na Assembleia Legislativa aqui do estado de Goiás. Fabrício, é uma alegria estar com você aqui, meu amigo. E se apresenta aí pro pessoal. Obrigado, Guia Zambuja, bom demais estar aqui com você, bom demais estar aqui com vocês em casa. Eu sou Fabrício Rosa, sou policial há 24 anos já, militante pela proteção dos direitos humanos, trabalho com enfrentamento à exploração sexual contra crianças e adolescentes, combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, ao tráfico de pessoas. Faço doutorado na UFG também, pesquisando direitos humanos. E sou militante do Partido dos Trabalhadores, pré-candidato a vereador também aqui para o ano que vem. E também na luta, parabenizo pelo podcast, que coisa mais boa ver Goiânia com um espaço progressista, onde você que é progressista deve convidar os seus amigos para assistir o Pod Gui. Bom demais estar aqui com vocês. É isso aí, Fabrício, muito obrigado. E é uma coisa realmente muito importante, a gente tem uma visão progressista, uma nova visão de esquerda para a nossa cidade de Goiânia e para o estado de Goiás. Vocês sabem, a gente conseguiu dobrar a nossa base parlamentar no Congresso Nacional com a eleição do Rubens Ottoni e da Adriana Corsi para deputado federal nas últimas eleições e fizemos 3 deputados estaduais, Mauro Rubem, o Antônio Gomide e a Bia de Lima. E isso mostra a força que o Partido dos Trabalhadores está tendo desse caminho para as eleições do ano que vem. Eu quero começar a nossa conversa, Fabrício, falando justamente sobre a pré-candidatura da nossa querida Adriana Corsi, né, que é deputada federal hoje e que o Partido dos Trabalhadores, agora no dia 28, cumprindo seu estatuto, ele aprovou o nome da Adriana Corsi como pré-candidata à Prefeitura de Goiânia. Como é que você está vendo esse início de caminhada, essas discussões? Goiânia merece uma candidata como a Adriana Corsi. Goiânia precisa, sobretudo, de cuidado, carinho, atenção. Goiânia nunca teve uma mulher prefeita e nós vamos, nesse momento agora, eleger a Adriana Corsi. A gente vê com muita alegria, com muita esperança esse processo, especialmente porque a direita não possui bons nomes, não possui bons quadros, estão desesperados. Tanto é que o Caiado foi buscar um candidato em Trindade para tentar colocar esse candidato aqui, mas a gente sabe que não vai dar certo. E os nomes são Vanderlan, Gustavo Gayer, Rogério Cruz, que merece uma atenção especial nossa aqui, Vanderlan, Gustavo Gaia, Rogério Cruz, Bruno Peixoto e Adriana Corsi. Em todas as pesquisas, a Adriana aparece nas primeiras colocações, às vezes empatada com Vanderlan. Então, eu acho que Goiânia merece esse lugar de carinho. Goiânia vem passando por problemas terríveis. O direito de nascer na nossa cidade tem sido agredido. As mães, as mulheres que estão nas maternidades, às vezes não conseguem fazer o pré-natal, às vezes não conseguem fazer um bom parto, porque o prefeito não pagou as organizações sociais que cuidam das maternidades aqui na cidade. Goiânia possui, historicamente, há muitos anos, está na primeira colocação do transporte público mais caro do Brasil. Até pouco tempo atrás era o terceiro transporte público mais caro do Brasil. Isso precisa ser enfrentado. Nós passamos aí por um problema do lixo gravíssimo, a cidade toda suja. Isso precisa ser enfrentado também. E eu não tenho dúvida nenhuma que a Adriana Corsi consegue fazer esse enfrentamento, porque ela já foi chefe da Polícia Civil, chefe geral de uma grande corporação policial. Ela é filha de um ex-prefeito, ela convive com a administração há muito tempo. Ela é, como eu disse, uma mulher dedicada. Ela é muito honesta, a gente não vai ver o nome da Adriana envolvido com nenhum tipo de corrupção, de desonestidade. Então, eu acho que essas características de boa gestora, boa mãe, boa policial, delegada da infância, faz com que ela seja capacitada a ocupar esse lugar. Sem contar que a Adriana é muito querida. Sim. Quando você anda com a Adriana pelas ruas, todas as pessoas admiram tanto o trabalho dela passado, quanto o trabalho do pai. Ela consegue fazer algo que é difícil, a gente vencer, a gente romper a barreira do pai. Então, ela teve um pai prefeito e ela consegue criar uma biografia própria. Ela passa no concurso da Polícia Civil, ela faz uma carreira ali de 15 anos, 20 anos, vira delegada geral, a chefe no estado, isso aconteceu poucas vezes no país. Ela vira deputada estadual por 2 mandatos, 2 excelentes mandatos, e agora
deputada federal. Então, ela consegue criar uma biografia própria, uma biografia muito impactante e faz uma política muito respeitosa. A Adriana é sempre muito tranquila, consegue lidar com vários campos políticos distintos, consegue trazer pessoas... Ela é acolhedora, né? Acolhedora. Da forma de ser dela, né? Tanto quanto o presidente Lula, então ela consegue ampliar. Então muitas pessoas, até do campo da direita, até das vezes da extrema-direita, gostam da Adriana, respeitam a Adriana. Então esse é o momento. É realmente muito importante. Eu sempre falo muito, Fabrício, que a gente tem que ter coragem de mudar, de renovar, né? Essa sucessão dos mesmos grupos políticos tomando de conta das coisas, acaba gerando problemas, como a gente está vendo na Comurg aí mesmo, essa questão do lixo que você acabou de falar, que é gravíssimo. A gente até fez um podcast com o Luciano Soares, que é um servidor da Comurg, que também sempre luta para tentar resolver as questões, que a questão ali é bem mais séria do que a gente imagina, né? E a gente acredita que começa pela valorização do servidor, né? São 5.300 servidores da Comurg que não tem nenhum tipo de valorização. Aí vem as dívidas, vem a ocupação por espaços políticos comissionados, né? Você vê, em 2021, a prefeitura passava R$303 mil para pagar salário comissionado. Agora, em outubro de 2023, passou R$3.356 mil. Só o tanto de cargo comissionado, Deus sabe o valor do salário dessas pessoas. Então, realmente, são coisas muito complexas que estão acontecendo aqui em Goiânia. E a Adriana, ela é uma mulher cativante. Ela é uma mulher que você percebe que as pessoas gostam de estar perto dela, né? Ela é habilidosa no trato. Sim. E isso tudo faz com que ela teve uma belíssima votação para deputada federal e consiga ser aceita em todos os espectros políticos e sociais da nossa cidade, né? Então, isso facilita muito para que a gente realmente consiga voltar a governar Goiânia, que está precisando, né? Está na hora de Goiânia de novo ter o governo do PT, né? A gente já teve lá o Darcy Costa, o pai dela, o Pedro Wilson, o Paulo Garcia, e agora eu acho que está na hora da Adriana Costa também poder ser prefeita. Agora, para isso, a gente tem que ter uma base de vereador também, né, Fabrício? E o nosso Partido dos Trabalhadores está com uma base muito forte. Eu tenho alguns nomes aqui que eu listei, vê se você concorda. O Volmir Amado, o Eduardo Madureira, você, a nossa presidenta, a Kátia, né? Eu sou pré-candidato também a vereador. A Ludmila, o Cipriano, que é da turma da Marina Santana, que já foi deputada federal. Como é que você está enxergando essa movimentação aí da formação da nossa base para a vereança? Acredito que nós temos o maior quadro político, o maior grupo que o PT já conseguiu constituir ao longo dos últimos anos para uma chapa de vereadores. São nomes muito potentes, cada um com a sua história própria. O professor Edivar foi reitor da UFG por diversos mandatos, quadruplicou o tamanho da UFG, é um excelente nome. A vereadora Kátia vem fazendo um excelente mandato, cuidando do centro. O centro precisa de uma zeladoria, cuidando tanto da parte cultural quanto da parte de limpeza urbana. Então, vem fazendo um mandato voltado para o centro. É uma mulher ambientalista. Nós temos aí, talvez, o Valério Luiz, filho de um jornalista que foi assassinado, professor de direito penal, de vários direitos, um cara extremamente bem formado, que talvez seja candidato. Nós temos alguns candidatos LGBTQIA+, por exemplo, Daniel Mendes, que é professor também e é surdo, então ele dialoga também com a comunidade dos surdos. Nós temos o João Luiz, que é farmacêutico, que nesse momento, inclusive, está disputando a presidência do Conselho Regional de Farmácia, e tantos outros bons candidatos. O Grupo Cerrado, para quem não conhece, o Grupo Cerrado é o grupo do Pedro Wilson, da Marina Santana, do Sérgio. Esse grupo também deve lançar alguém, possivelmente o Cipriano. Então, a gente percebe que há já são vários nomes, viu? Não são só esses, não. Tem a Ludmila, do Sintego, que é uma professora, secretária-geral do Sintego, substitui a Bia quando a Bia não está. E são muitos outros nomes que eu não vou lembrar todos aqui. Tem um cara da Feira Hip, que é o presidente da associação da Feira Hip, mas eu sei que já tem mais de 30 nomes. Então, eu vejo que nós estamos com o melhor time para fazer esse enfrentamento ao longo dos últimos 20 anos, talvez. Acredito que a gente consiga fazer aí uma chapa de 3, 4 vereadores, e isso já faz uma diferença enorme, porque o Mauro esteve sozinho ali, e quantas denúncias importantes para a cidade o Mauro fez? Olha o plano diretor. A votação do plano diretor ia passar sem nenhuma discussão na cidade. E o Mauro consegue fazer uma disputa sozinho. E aí, um pouco de apoio da vereadora Ava, que depois muda de posicionamento. Então, ele sozinho fez essa
essa disputa, depois a Cátia assume o lugar dele, mas como é importante uma oposição qualificada. Então eu vejo que se a gente consegue fazer 3 ou 4, isso pode parecer pouco, mas a gente faz muito barulho, a gente é extremamente qualificado, modéstia à parte, com todo respeito aos outros partidos, mas eu vejo que na média, o grupo político do Partido dos Trabalhadores é mais estudioso, é mais preparado, é mais qualificado, e é por isso que ainda que nós tenhamos 3 ou 4, a gente consegue fazer uma mudança fundamental para a cidade. E acaba também que você tendo vereadores qualificados, como você está falando, ajuda o prefeito a governar, né? Você vê aí o Rogério Cruz, ele virou prefeito de paraquedas, né? Ele chegou do Rio, virou vereador, entrou de vice do Maguito, o Maguito infelizmente faleceu por Covid, e aí veio o Rogério Cruz a assumir. Mas ele não sabe governar. Aí você vê lá, ninguém governa, nenhum prefeito consegue governar sem uma Câmara atuante, uma Câmara que dê um respaldo legal para que ele siga, para que ele vá em frente. Então, tá aí agora esse tal de grupo Vanguarda aí, brigando, 7, 8 vereadores parece, uma confusão dentro da Câmara, e um denuncismo, uma brigaiada contra o Policarpo, contra questão de demissão de cargo comissionado do Rogério Cruz. Ou seja, cria uma situação tão deletéria dentro da Câmara que o cara não consegue governar. Esse povo todo, a princípio, seriam base dele, né? Porque não são oposição a ele, seriam base dele, mas estão brigando por quê? Por outras razões. Não estão brigando por causa do contrato da obra que os servidores queriam que fizesse e estão fazendo. Não é o contrato. As brigas são outras as razões. E isso traz uma instabilidade política para a cidade. E a instabilidade política gera uma instabilidade de gestão. Né? Eu vi ontem o vereador dizendo que ia estourar uma bomba, vai ter uma bomba aí, coisa de denúncia, né? Vai ter uma bomba. Qual é o prefeito que tem paz governando desse jeito? E é por isso que é importante ter realmente primeiro uma oposição séria, preparada para poder fazer a oposição, se for o caso, né? Ou, se for a nossa situação, nós do PT, a Adriana ganhando, se torna situação e a gente poder, então, lidar com esse tipo de gente aí que traz tanto mal para a cidade, né? Vê o exemplo, esse deputado federal aí que se elegeu aqui, que está sendo processado por racismo no Supremo, porque disse que o negro africano não tem capacidade cognitiva de viver numa democracia. Pode um cara desse ser eleito aqui, Fabrício? Fala sério. Olha, esse cara é uma vergonha para Goiás. É inominável, né? E para nossa existência humana, na existência verdade. Humana. O que ele faz, e é incrível como ele consegue seduzir e enganar pessoas muito simples, pessoas que possuem, às vezes, pouca informação, que não tiveram acesso à informação, ou até mesmo que faz parte de um quadro minoritário de pensamento autoritário. Esse cara, ele é uma vergonha. Como é que um cara com uma biografia como a que ele tem pode ser considerado um exemplo para qualquer coisa? Olha, aos 20 anos, ele se envolveu em um acidente gravíssimo. Sim. E, segundo o Ministério Público, ele estava completamente embriagado. Segundo uma testemunha que estava com ele, que disse que ele convidou para um racha, segundo essa testemunha, ele teria passado de carro, convidado ela para um racha, os dois fizeram um racha e, de repente, um ônibus vem e bate no carro dele e matou 3 pessoas. Sim. Depois, aos 25, 26 anos, ele é preso com porte de drogas na cidade de Goianápolis. Depois, aos 30 e poucos anos, ele é novamente preso, completamente embriagado aqui em Goiânia. Lá na Avenida Tocantins, ele estava fazendo zigue-zague ali, bate num ponto de ônibus, a polícia vem até ele foge da polícia, sobe toda a Avenida 85, bate no viaduto da T63 e só ali a polícia consegue abordar ele. Só bomba. Completamente embriagado, ficou respondendo na justiça, foi condenado e ele assinava mensalmente até o ano de 2019. Por que eu estou fazendo esse retrospecto? Porque quando o Gustavo Gaia, quando as pessoas lembram desse caso, ele disse que ele era muito jovem. Só que ele estava com a CNH suspensa por algumas vezes até recentemente. Então, ele é um cara que sempre foi um cara da farra, um cara que sempre foi um cara que não levou a sério direito a vida das pessoas. Então, ele é um cara que sempre afrontou a vida das pessoas. E aí, um cara irresponsável. E aí, esse irresponsável vem na onda do bolsonarismo, aparece publicamente em 2017, 2018. Quando ele começa a crescer, os próprios conservadores de Goiânia fazem um dossiê contra ele, dizendo, não, esse cara não é conservador, ele não estava nas marchas conservadoras que nós fizemos ao longo dos últimos 10 anos. E aí esse dossiê circula, não sei se você chegou a receber, sim, os conservadores não aceitam ele. Então o fato é que ele surfa na onda bolsonarista com uma série divulgando uma série de fake news, uma série de inverdades, uma série de mentiras, atacando biografias seríssimas dessa cidade.
inventando uma série de mentiras, e aí ele surfa na onda bolsonarista e cresce. Hoje ele tem mais de 1.400.000 seguidores no Instagram, milhões e milhões de outros seguidores no YouTube. Ele já foi condenado várias vezes pela justiça a se retratar por aquilo que ele falou. E quer ser candidato a prefeito. Do prefeito Rogério Cruz, ele já foi obrigado a se retratar. Do jornalista Leandro Demore, ele já foi obrigado a se retratar, e em outros casos também. Isso é porque entrar na justiça e ganhar é uma coisa rara. Eu também já tive uma série de contendas e brigas com ele, porque eu venho a público denunciar tudo isso que ele faz, porque é uma irresponsabilidade com a vida das pessoas. A quantidade de fake news que ele divulgou durante a pandemia e a quantidade de mentiras que ele continuou divulgando nos canais dele. Considerado um dos maiores propagadores de fake news, né? Que houve no Brasil. Com certeza. E ele lucra mentindo. Sim. Ele lucra com a morte. Ele lucra com a dor. É uma coisa engraçada, assim, porque outro dia eu vi eu nem falo o nome desse homem, eu chamo de inominável. Outro dia eu vi ele dizer uma coisa absurda. Fazendo uma crítica ao Enem, ele disse que se a filha dele, de 17 anos, tiver ido bem na prova do Enem, ela será punida. Porque, segundo ele, a prova do Enem, elaborada pelo governo do PT, aí vem aquelas conversas todas, tendenciosas, não sei o que e tal. Não é um absurdo o cara falar que vai punir a própria filha se ela for bem na prova do Enem? Eu seria incapaz de falar uma coisa dessa publicamente, ainda mais você sendo um deputado federal. Qual é o exemplo que você está dando para a sociedade, para as crianças, para as mulheres? É um absurdo, né? Eles se dizem conservadores, mas que conservadorismo é esse? Eu não consigo compreender esse tipo de postura. É um conservadorismo tacanho, rasteiro, mentiroso. Inclusive, se separou da esposa recentemente. Não sei se você está sabendo, separou na semana passada. E aí a gente tem que perguntar para ele qual que é o tipo de punição que ele vai dar na filha dele. Pois é. Se essa punição vai ser a mesma do Amaury Ribeiro, que torturou a filha, que a filha ficou toda violentada, machucada os lábios, machucada as costas, vem a público apresentar essas fotografias, porque em tese teria feito fotos íntimas. Então a gente quer saber qual que é o tipo de punição que esse conservador, que acabou de se separar da esposa, vai aplicar na filha dele. Então esse cara, de fato, é uma vergonha, e o que ele diz que o Enem é ideológico é porque o Enem respeita a Constituição brasileira, porque o Enem respeita as convenções internacionais de direitos humanos que o Brasil assinou, ratificou há muito tempo. Então, respeitar a proteção dos direitos humanos, para eles, é ser ideológico. Sim. Mas nós sabemos que a prova do Enem foi feita, as questões, 86% das questões ainda foram feitas na época do governo Bolsonaro. É verdade. Não, é realmente incrível. Eu sou advogado há 30 anos, sabe, Fabrício? Eu já vi de tudo na minha vida. Agora, ver uma postura desse cidadão realmente... E outra coisa é boca suja. Ele fala tanto palavrão. Outro dia ele foi num podcast aí, onde ele disse esse negócio dos negros africanos. Eu não cheguei a contar, mas era tanto palavrão que eu sou incapaz de repetir uma coisa dessa para as minhas filhas não verem do pai delas esse tipo de postura, né? Agora, o deputado federal realmente é triste. Mas você falou aí desse deputado aí, esse outro do chapelão, né? Outra situação que Goiás não precisava passar por isso, né? O nosso companheiro Mauro Rubio, a Bia de Lima, tem tido ali um enfrentamento saudável, né? Porque é respeitoso da forma que tem que ser, dura, mas respeitosa. Agora, ele não consegue nem ser respeitoso, né? Outro dia, eu vi ele te xingando lá, eu vi nas redes sociais, né? Você foi até lá fazer uma manifestação. Como é que você está achando aí essa postura desse... Bem, esse cara é mais um que quer aparecer baseado nessa situação horripilante, meio de palhaço, meio de folclórico, né? Essa situação que nos envergonha enquanto goianos. A gente foi ali naquela ocasião porque ele já vinha com uma série de casos de violências graves. Eu não sei se essa você sabe. Você conhece a política chamada Parlamento Jovem? Tem uma política que fomenta, que tenta incentivar os jovens a serem mini deputados. Sim. E aí, elegeu-se 41 deputados para a Assembleia Legislativa do Parlamento Jovem. São meninos de 18, 19, 20 anos. E aí, um desses meninos se considerava de esquerda e faz uma fala. E aí, ele não concorda com a fala do deputado. E ele começa a agredir o menino. Então, o deputado vai lá para a tribuna, agride, o menino xinga, ameaça, diz que ia para a delegacia, que era um absurdo o que ele estava falando, não sei o quê, porque era uma visão de esquerda em relação ao que ele falava. Então, olha que loucura, olha que covardia. Um deputado de verdade, eleito, vai contra um adolescente que tinha sido escolhido por uma política pública estatal. Então, isso é uma covardia horrível. Claro, horrível. E aí, a Bia e o Mauro se pronunciaram sobre isso. Ele vem a público todos os dias atacar os sindicalistas. Então, a Bia e o Mauro e todos nós também nos colocamos contra isso, porque ele diz que sindicalista é preguiçoso, quando, na verdade, os direitos trabalhistas, e você é advogado trabalhista, exatamente, os direitos existem porque nós lutamos enquanto sindicalistas, enquanto trabalhadores.
Então, ele já tomou posse com a mulher no colo, isso objetivando o corpo das mulheres. Ele tem aquele chapéu que isso é questionável. Por que que... Então, se eu quiser entrar ali de turbante ou de algum outro tipo de coisa, vai ser aceito. Porque para ele pode. Existe um certo ritual que deve ser cumprido dentro Exatamente. do plenário, né? Então, ele diz que é conservador, mas descumpre as regras do conservadorismo da legislação local. Então, ele vem fazendo uma série de ataques. Ele diz, e essa é a pior de todas, que ele também deveria ser preso pela Polícia Federal, porque ele teria acampado nos acampamentos, levado comida, água e ajudado financeiramente, que ele deveria ser preso. Depois, quando a Polícia Federal bate Levou um susto, né? Quando bate na porta dele, lá. aí ele disse, não é bem assim. O que ele estava fazendo era caridade. Entrou no Supremo pedindo para não ser preso? Caridade, sim. Fazendo caridade para ajudar as pessoas que ali estavam passando necessidade. Ou seja, correu, né? Correu. É machão de microfone, de internet, Sim, e aí para encerrar, corre, que são muitos casos, é mais do que isso. Claro. Vou contar só o último que nos toca profundamente. Ele faz umas postagens homofóbicas nas redes dele. Ah, é? Eu já denunciei, alguns movimentos sociais denunciaram ele também. Não sei se você já viu uma imagem de uma mão, aí tem umas crianças assim, Sim. uma mão, e aí uma bandeira LGBT na mão. Aí ele fala tipo assim, em cima da minha família, não. Uma mão demoníaca, com a bandeira LGBT e umas crianças. Aí na minha família, não. E ele postava isso sempre. Aí nós denunciamos isso, denunciamos ele no GEACRE, que é a Delegacia de Enfrentamento à Homofobia e ao Racismo. E aí ele foi indiciado pelo delegado, foi denunciado pelo Ministério Público e agora está respondendo na Justiça. Sim, então são muitos casos desse deputado. E aí esses casos todos têm gerado muito atrito ali dentro, especialmente pela forma autoritária que ele se conduz. Porque ele não faz um debate de ideias, ele ataca pessoalmente. Ele é agressivo, né? Ele é agressivo. Que ele se dirigiu a você de forma bem rude, né? Aí nesse dia a gente ia lá entregar uma petição para que o Conselho de Ética abrisse, instaurasse um procedimento. E aí a gente foi entregar, eu não sabia que era ele que estava falando. Chegamos no plenário, era ele que estava falando. Não sei se foi combinado lá pelos deputados, enfim. Porque a Assembleia tem ouvidos, né? Os corredores. Claro. E aí chegamos lá, era ele que estava no microfone. E ficamos ali. De repente ele começou a reverberar todos esses impropérios horríveis. E aí começou, né? Ele começou a falar, o povo de cá começou a falar, mas eu não tinha xingado ele até o momento que ele foi transfóbico. Ele primeiro te agrediu. Ele agrediu a todos, o pessoal começou a xingar ele, mas a hora que eu falei que ele era homofóbico é porque ele tinha dito o seguinte, olha que absurdo. Isso não é xingar, dizer que ele é homofóbico mesmo. Não, mas aconteceu um caso ali. Ele tinha uma amiga trans, e ela está em processo de transição, e ela usa barba, e ela é queer, na verdade. E aí ele começou a mandar ela trocar de roupa. Nossa. Do nada, ela estava lá, ele começou a gritar no microfone, vai trocar de roupa, vai vestir roupa de homem, você cria vergonha na cara, ela estava sentada? Do nada, ela estava lá sentada, assim, perto de mim, nessa hora, do nada. Como é que uma pessoa se sente autorizada a mandar a outra trocar de roupa? Não, aí nessa hora, realmente... foi nessa hora, por isso que o vídeo é importante entender isso. Aí eu falei, você é homofóbico, cala a boca. Aí nessa hora, eu tava mais perto do púlpito, ele desceu do púlpito e veio com um chicote pra cima de mim. Essa cena que eu vi na internet. Aí ele veio com um chicote e eu fiquei só lá calado, porque eu sabia que aquilo ali tudo é uma cena, que ele não iria fazer nada, que se ele fizesse algo, possivelmente ele perderia o mandato. Claro, sem dúvida alguma. Não, são coisas, realmente, o Goiás não merece mais isso, Fabrício. Está na hora de a gente realmente conseguir trazer de volta um governo progressista, né, para o nosso estado, para a nossa cidade. Agora, você falou dessa questão LGBT, ela é uma pauta relevante na sua carreira, no seu caminho de vida e também político, né? São muitas as dificuldades, né, Fabrício, da convivência, né? Até numa questão de empregos, né? Eu tive outro dia uma situação profissional de uma moça que foi demitida porque ela tinha o cabelo curto e ela era gay e foi demitida. É claro que o patrão não disse, você não trabalha mais aqui porque você é gay, né? Mas... tudo mostra que foi por isso, inclusive, vão até tratar desse assunto de forma legal. Isso existe, isso é uma coisa do cotidiano, né? Como é que isso funcionaria aqui dentro de Goiânia? Existe dentro da nossa cidade uma discussão sobre esse tema? Como é que a prefeitura pode agir e os vereadores para defender essa causa? Olha, os ataques homofóbicos, transfóbicos e o preconceito aqui em Goiânia são muito grandes. Essa causa, para mim, é urgente, é importante. Eu sou um policial gay, faço parte de uma associação de policiais LGBTQIA+, que se chama Renosp. Essa associação nasceu em 2010. Nós nascemos para enfrentar a LGBTfobia na polícia. Muitos policiais gays, policiais lésbicas não eram promovidos devido à sua condição. Muitas policiais trans foram aposentadas à força por serem trans. Sargentos da Marinha, enfim, militares da Aeronáutica eram aposentadas à força. Pessoas que eram LGBT
que eram tidas como não passáveis, ou seja, um homem gay muito afeminado, ou uma mulher lésbica muito masculinizada, elas eram escondidas em lugares da administração que não poderiam trabalhar na rua, na atividade fim. Então, essas pessoas elas eram tratadas como algo que era vergonhoso. Isso era muito comum. Uma discriminação evidente. Então, né? em 2010, nós montamos essa associação para enfrentar tudo isso. De lá para cá, essa associação cresceu bastante. Hoje, nós não atuamos apenas na proteção de policiais LGBTQIA+. Mas a gente atua, sobretudo, acolhendo pessoas que denunciam casos graves de violência. Então, quase todos os dias eu sou acionado com um caso de violência. Desde uma pessoa que apanha em casa por ser LGBTQIA+. Em Jataí, teve um menino que foi escalpelado pelo pai por ser LGBTQIA+, que ele cortou o cabelo e o pai disse que era um cabelo muito gay. E ele escalpelou o menino. Sim. Nossa. Nós temos casos cotidianos de meninos gays que são expulsos de casa, de meninas trans, de meninas lésbicas expulsos de casa. Então, isso é algo grave para a gente. E a principal política pública que nós lutamos é para que haja uma casa de acolhida, no mínimo temporária, para que essas pessoas possam ter um lugar onde ficar. Eu fui expulso de casa nos anos 90, foi quando eu me mudei de Anápolis para cá. Então, isso para mim é algo que toca a minha existência, que toca a minha vida, porque minha mãe também foi sequestrada pelo preconceito, pelo fundamentalismo religioso, que quer dizer que existe uma contradição entre ser LGBT e ser cristão, quando não existe. A maior parte dos LGBTQIA+, que eu conheço são cristãos. Mas, enfim, são muitas violações. Depressão, ansiedade, tentativa de suicídio, bullying nas escolas. A gente viu recentemente, agora não sei se você acompanhou, uma blogueira bolsonarista, lésbica, que se suicidou há um mês atrás, e ela tinha acabado de passar por um curso de reversão sexual aqui em Rio Verde. Gravíssimo. Um curso de reversão em Rio Verde. Em Anápolis, a gente tem várias denúncias de igrejas que estão ocupando as escolas públicas, fazendo palestras homofóbicas. Aqui em Goiânia também nós temos. Eu recebi algumas denúncias aqui. Mas lá foi mais grave porque era uma ex-trans. E, às vezes, uns ex-gays que dão palestras lá, criminalizando a condição humana, a orientação sexual, a identidade de gênero das pessoas. Então, é algo grave. Nós somos quase 10% da população e nós sofremos muitas violências. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, por ser LGBTQIA+. Estou falando de eu estar andando de mão dada com o meu namorado aqui na rua e receber uma pedrada, por ser quem sou, não por estar envolvido numa briga. Estou falando de uma travesti que está andando na rua, como aconteceu há 3, 4 meses em Recife. Ela estava andando na praia, o cara jogou um balde de gasolina e colocou fogo. Então, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, por serem LGBTQIA+. E no estado dito conservador, né, que as pessoas se dizem conservadoras, eu não sei qual é realmente esse tipo de conservadorismo, mas no estado dito conservador e na nossa cidade de Goiânia, há políticas públicas possíveis serem feitas dentro dessa necessidade por um vereador, por exemplo. Sim, a ausência de um vereador ou de vários vereadores sensíveis à causa LGBTQIA+, faz com que a gente esteja nesse lugar, que é um lugar de indigência política. Não há nenhuma política pública séria para a comunidade LGBTQIA+. Em Goiânia. Nós temos hoje uma assessoria, uma superintendência LGBT que foi criada na época do Paulo Garcia, inclusive. Mas ela não dá conta de avançar sobre esses temas todos. Nós precisamos de força política para construir a nossa casa de acolhida, para fazer um conselho de políticas públicas LGBTQIA+. Tem conselho da mulher, tem conselho da igualdade racial e não existe um conselho LGBTQIA+. Para fomentar mais a cultura LGBTQIA+, o pessoal, as drag queens, o pessoal do ballroom, enfim. E hoje não há nenhum vereador na nossa Câmara Municipal LGBTQIA+, que seja declarado publicamente, não tem. Nós sabemos que existem alguns ali, não vou citar nome para não expor ninguém. Mas declarado e que defende a causa não tem. Que defende a causa não tem. Agora uma coisa engraçada, né? Porque eu fico vendo esse negócio de conservadorismo, né? Outro dia eu estava vendo o pessoal defendendo Israel aí, né? Nessa guerra aí que está acontecendo lá na faixa de Gaza, né? E eles se dizem conservadores, mas na verdade eles não sabem nada do que acontece em Israel, né? Porque se eles soubessem, por exemplo, que lá em Israel você pode abortar em diversas circunstâncias, inclusive você pode abortar só porque é menor de idade. Eles não devem saber disso, então, para ficar defendendo esse genocídio que Israel está fazendo contra o povo da faixa de Gaza. Se você
E se eles soubessem que Israel, você pode plantar maconha em casa para uso recreativo, que existe um limite de consumo da maconha, talvez eles também não se diriam mais conservadores, ou iam repensar que conservadorismo é esse. Né? Se eles soubessem que Israel, você não casa, não há um casamento gay em Israel, mas você pode homologar o seu casamento gay, feito em outro país, na Suprema Corte de Israel. A lei prevê isso. Então, em Israel você pode abortar em diversas circunstâncias, você pode consumir e plantar maconha para uso recreativo e você pode homologar o seu casamento gay. E aí o cara vem dizer que eu sou conservador. Qual é a sua visão desse tipo de conservadorismo, sinceramente, Fabrício? As pessoas têm que entender que São ignorantes, né? esse Israel que está aí não é o Israel da Bíblia. Não é o Israel da Bíblia. Não é né? o Israel da Bíblia. As pessoas acham que é o Israel da Bíblia e o pior, elas acham que Israel é cristão. Eles não sabem nada, né? E usam esse argumento. É muito exatamente. triste. É chato falar isso, parece assim, mas é porque é desse jeito. E se a gente não tiver coragem de falar... E ela se inspira nos Estados Unidos. Os Estados Unidos acabou de fazer plebiscito em 8, 9 estados e em todos aprovou a legalização, o direito à liberdade reprodutiva das mulheres. Tem circunstâncias, como no Brasil existe autorização também para determinadas circunstâncias, né? Se as pessoas não entendem isso, é 880, né? É uma coisa muito doida, né? E em Israel, é preciso que as pessoas saibam, e essa é algo que tem me tocado, eu acho que a todos, né? Profundamente, eu faço parte do comitê de apoio à luta do povo palestino aqui em Goiânia, que foi criado há pouco tempo. Mas é esse comitê que tem feito os atos públicos. Nós fizemos um evento ecumênico na Praça Tamandaré, na Praça da Palestina. Ao lado da Praça Tamandaré tem uma praça que se chama Praça do Estado Palestino. Nós fizemos eventos também, uma marcha na Praça Universitária, que foi até a Praça Cívica. E nós tentamos acolher os árabes em geral que estão em Goiânia. Aqui nós temos uma comunidade sírio-libanesa muito grande. Temos também aqui alguns palestinos, especialmente da Cisjordânia. Então, a gente tem acolhido, tem dialogado, tem aprendido com essas pessoas. Aqui em Goiânia nós temos uma mesquita que fica ali no setor aeroporto. E o imã, que é o chefe da mesquita, ele é palestino da Cisjordânia, que é o imã Kamal. Um abraço, Kamal. E aí, as pessoas precisam compreender isso, que Israel, esse Israel da Bíblia, ele é muito antigo, é de 2, 3, 4 mil anos atrás. De lá para cá, muita coisa já aconteceu. Só para vocês que estão em casa se recordarem, quando a gente olha a datação histórica, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, a gente percebe que da Idade Média para a Idade Moderna, o que marca a mudança é 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, em Constantinopla, quando o Império Turco-Otomano assume a cidade de Istambul. De lá para cá, quem cuida da Palestina é o Império Turco-Otomano. Os turcos não são árabes, são amigos dos árabes, mas não são árabes. Mas quando eles estavam ali, havia paz entre os cristãos que ali existiam, entre os judeus, entre os turcos e entre os árabes. E aí o conflito começa quando, depois da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra assume aquele território. E a Inglaterra assume, em 1919, aquele território e faz um chamado mandato da Inglaterra até o final da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, começa um processo colonialista. O que nós estamos falando ali é de colonialismo. No final da Segunda Guerra, é implantado pelo Ocidente um Estado ali dentro à força. Então, a nossa questão principal é o sionismo. O que é o sionismo? É o pensamento de alguns judeus de querer criar à força aquele Estado. E aí é o sionismo que leva à guerra. Então, a gente precisa falar sobre limpeza étnica, que é o que está acontecendo ali, que é um genocídio, ocidentais brancos contra negros árabes. Então, é limpeza étnica, é genocídio, é colonialismo, é o fato de Israel ter murado um pedaço do país. Imagina, se no Brasil a gente fala, não, eu não concordo com tal ação de um grupo que está lá no Garavelo. Aí a gente mura o Garavelo inteiro, e mura a Aparecida de Goiânia inteira. Exatamente. Então, E aí eles já vinham atacando vilarejos. Você sabe que na faixa de Gaza já tinha vários acampamentos, né, de refugiados há décadas. E esses refugiados eles já eram justamente de vilarejos que foram tomados por Israel. Então, Israel já vinha fazendo um ato de violência há muito tempo, murando, cercando. As crianças da Palestina não conhecem um barco, sabia? Apesar de eles morarem na praia? Sim. Porque Israel proíbe de chegar um barco ali. Chegar até o mar. Na verdade, ali, falam até no maior campo de concentração a céu aberto do mundo hoje, né, em vigor, né? Porque são 2 milhões de pessoas, se não me engano, numa margem de 10 quilômetros ou
12 quilômetros por 40 quilômetros, se não me engano, né? Que é a Sim. parte da faixa de Gaza, né? E as pessoas não podem sair dali, né? A água é controlada por Israel, a entrada de comida é controlada por Israel, ou seja, estão em prisão, né? Sim, e Israel se diz uma democracia. Uma democracia. Como é que Israel apresenta para o mundo aquele território, que é o Estado de Israel, mas o povo da Cisjordânia e o povo da faixa de Gaza não vota nos parlamentares de Israel? Isso não é uma democracia. Não tem Então, lógica. o que tem ali é um apartheid profundo, onde determinada parcela da população, se não me engano, são 6 milhões na Cisjordânia e 2 alguma coisa milhões na faixa de Gaza, onde 10 milhões de pessoas não participam da vida política do país, que tem uma subcategoria humana, eles são subcidadãos. Para irem para dentro de Israel, eles precisam de autorização, eles são perseguidos. Dentro da Cisjordânia, tem um processo também dos colonos israelenses. E aí eles também cercam as cidades. É verdade. E aí, se você é da Cisjordânia e quer visitar seu parente do outro vilarejo, você tem que passar por todo um constrangimento com o exército de Israel. Barreiras, enfim. Não, É uma algo coisa terrível. E as pessoas colocam, eu sou a favor de Israel, sem conhecer a história. Exato. Não, realmente é uma coisa muito complicada. Agora, tudo isso vem um pouco do que eles acham que é conservadorismo, né? E os políticos, eles têm que dar o exemplo. E os exemplos que são dados aqui no nosso estado por alguns políticos ditos conservadores, são péssimos exemplos, como esse inominável deputado federal, como esse inominável deputado estadual do Chapelão. E outro dia eu vi uma coisa terrível. O nosso governador gravou um vídeo esculhambando com o desembargador Adriano Linhares, do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado de Goiás, porque o desembargador, dentro de um contexto específico, de um processo específico, emitiu uma opinião dizendo que, na visão dele, ele achava que a polícia militar deveria ser extinta. A partir dali, o governador gravou um vídeo, eu acho até que ele estava fora do Brasil, um vídeo super agressivo, chamando o desembargador de você, porque você não merece nem ser chamado de excelência, tem que ser só você mesmo, não tem capacidade de ser desembargador, enfim. Uma coisa horrenda, e que mandou a Procurador-Geral do Estado pedir o impeachment do desembargador, e o Tribunal de Justiça suspendeu o desembargador das suas funções. Agora, o Conselho Nacional de Justiça, um liminar do ministro Salomão, colocou de volta o desembargador Adriano Linhares no Tribunal de Justiça, né? Então é um pouco também desse tipo de postura dita conservadora, né? De uma situação que, na verdade, o governador, na minha opinião, está jogando para a plateia, porque ele está querendo ser candidato a presidente, está achando que vai conquistar os PM do Brasil todo fazendo esse tipo de postura aí. O que você acha disso, Fabrício? É exatamente isso. Ele tenta fazer política com algo sério, que é uma discussão importante. O desembargador não traz nada novo quando ele fala sobre desmilitarização. É importante dizer que todas as polícias dos Estados Unidos são desmilitarizadas, do Canadá também. A maior parte das polícias da Europa são desmilitarizadas, a maior parte das polícias da América Latina são desmilitarizadas. Desmilitarizar significa retirar o vínculo da polícia com o exército. Desmilitarizar significa fazer uma polícia como a Polícia Federal, que é desmilitarizada, a Polícia Rodoviária Federal, que é desmilitarizada, usa uniforme, mas não é subordinada ao exército, não usa aquelas nomenclaturas do exército, não tem uma justiça própria, com regras próprias que vai ser julgada por um juiz militar. Então, isso que é desmilitarizar. E essa discussão é feita desde sempre no Brasil. O desembargador não traz algo novo também quando fala sobre letalidade policial. Goiás ocupa as primeiras colocações nos índices de letalidade policial no Brasil. Para você que está em casa ter uma noção, aqui em Goiás, mais ou menos, são assassinadas por ano 1.800 pessoas. 1/3 é a polícia militar que mata. A ONU diz que não pode ser mais que 10% em nenhum lugar, segundo várias pesquisas, vários estudos. Então, aqui em Goiás é 30% esse índice, a morte causada pela polícia. Quando é acima de 10%, há indícios de uso abusivo da força. Então, a média do Brasil é 12%. A ONU diz que não pode ser mais de 10%, a média do Brasil é 12%. Aqui em Goiás é 30%. 30%, nossa. Sim. E você, como policial há 24 anos, conhece de Sim, cátedra, e aí né? aqui a gente não está acusando todos os solução pra policiais, isso? porque de fato existem trocas de tiro reais. Entretanto, existem trocas de tiro simuladas. Sim. A gente precisa separar os dois. O policial que está de fato num confronto real, que defende a sua vida ou defende a vida de terceiros, esse de fato está honrando o mandato, a prerrogativa que a sociedade lhe conferiu. Agora, o policial que forja uma cena, que coloca uma arma na mão de uma pessoa, que coloca droga no carro de uma pessoa e que assassina uma pessoa, esse é um bandido que tem que ser excluído da corporação. Então é preciso separar os dois cenários e o governador coloca tudo num lugar só para fazer política da mais rasteira. Sim.
tipo que o desembargador estava desmerecendo a polícia, o serviço da polícia. Não é isso, né? Na Não verdade, é isso. E aí o pior reconhecem, os outros desembargadores suspenderem o desembargador. Mas é isso que eu te falo do exemplo, né? Os políticos, eles têm que ter a responsabilidade de dar um exemplo correto, né, cara? Então, se você não dá o bom exemplo, como você citou aí do deputado federal inominável, do histórico pregresso dele, se o próprio governador não dá o exemplo, o que esperar da população, então, né, para reconhecer o que é certo e o que é errado, né? Então, realmente é uma questão, eu acho que ela é realmente muito complexa e que precisa. Mas aí eu acho que isso dá conta do tamanho do nosso cuidado, desafio. Né? 18 desembargadores foram a favor de suspender. Sim. Esse desembargador que nada mais, nada menos expressou a sua liberdade de expressão. Sim, dentro da função dele. Exatamente. E o seu livre convencimento motivado, que é a base das sentenças. A questão da Polícia Militar está na Constituição. Não tem problema nenhum você ter opinião com relação a esses assuntos. Mesmo porque a Constituição, você pode fazer emendas à Constituição e alterar a Constituição. É claro que se sim. for o caso. Né? Tivemos um grande debate agora da militarização da educação no último governo aí do Bolsonaro, que é um absurdo. Não tem lógica você dar um ensino para criança militar. Na minha opinião, pelo menos, eu acho um absurdo isso. Tem que acabar mesmo com escola, com esse tipo de coisa na Aí na o escola. fato é que o militarismo... Aí eles se ofendem quando a gente vai dizer, como se a gente estivesse indo contra a corporação, contra o policial. Não é contra, não é pessoal o assunto. O assunto é ideológico, o assunto é programático. Não é uma questão pessoal, você não acha isso? Exatamente. E aí esse pensamento militar, ele invade não só a segurança. Eles também invadem a saúde por meio de um bombeiro militar. Nós podemos ter bombeiros civis, como em vários países do mundo, e foi aprovada agora a Lei Orgânica da Polícia Militar, que reduz a possibilidade de ter mais socorristas civis e mais bombeiros civis. Eles invadem a educação, colocando colégios militares. Então, eles disputam vários territórios. E aí é preciso que a gente enfrente esse pensamento militarizado que é muito forte aqui no estado de Goiás. Sim. E é incrível também, porque outro dia eu estava vendo o Flávio Dino na CPI, um deputado desses bolsonaristas falou para ele assim, se ele estava feliz com a comemoração dentro do presídio, essas coisas de bolsonaristas. E ele estava dizendo, olha, eu não tenho nenhum amigo, me refiro a milicianos, né, essa questão de milicianos, eu não tenho amigo miliciano, eu não tenho nenhum vizinho miliciano, eu nunca condecorei um miliciano com diploma de honra ao mérito. Eu não sei, aí talvez você com o seu povo aí saiba como é que isso funciona. Eu não sei. E os bolsonaristas, eles entram nessa questão da disputa da PM e é como se isso fosse uma questão programática, importantíssima, que na verdade a gente não está se opondo à corporação. Né? A gente tem uma opinião diferente de como a função policial deve ser exercida, no caso desmilitarizada, que a educação deve ser desmilitarizada, até a justiça militar, cara, eu acho que já deu também. Não tem que ter. Cara, acabou. Ineficiente. É ineficiente. Uma coisa que não tem lógica, entendeu? Tem que processar na justiça comum mesmo. Matou, homicídio? Vai lá no justiça comum, não é? Sim. Como todos. Mas, Fabrício, que bom. Eu fico feliz a gente poder ter tido essa nossa conversa. Estamos muito animados, viu, com essa caminhada, né, com a Adriana, nessa pré-candidatura, e eu realmente faço votos, gosto muito de você, da sua postura, da sua política, viu, e eu desejo a você realmente que seja um bom caminho também nessa busca, né, por melhorar a Goiânia, né, tá precisando, não tá? Tá precisando, nós vamos conseguir melhorar. Eu torço também para você, Gui, você é extremamente qualificado, você é extremamente sensível para as pautas, atualizado em relação ao que está acontecendo no mundo. Quem dera se nós tivéssemos uma cidade que honrasse uma pessoa como você e te colocasse ali. Eu tenho certeza que seria bom para as pessoas, especialmente as pessoas mais pobres, as pessoas das periferias, porque você, como advogado trabalhista, carrega um senso social muito maior do que a média. Então, eu torço muito para você também, tomara que dê tudo certo, e tomara que a gente consiga eleger 3, 4, 5, 6 vereadores aqui em Goiânia. Já tivemos vários vereadores, né? Já tivemos 6 uma vez. Já tivemos 5 estaduais de uma vez só. Tá vendo? Agora é a hora e temos a grande chance de trazer de volta para Goiânia um governo progressista, um governo de amor mesmo, gente. Um governo que vai abraçar cada cidadão da nossa cidade de Goiânia. Muito obrigado, Fabrício, por estar aqui, viu? Obrigado a todos vocês e vamos juntos nessa caminhada. Obrigado, Gui. Tamo junto. Força para nós.